O livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 24. As compras a Abraão no lugar do enterro. Isaac enviados para a casa de Shem-Eber de aprender o caminho do Senhor. Eliezer é enviada para conseguir uma esposa para Isaac. Vai à casa de Betuel e traz Rebeca. E a vida de Sara foi 127 anos, e Sara morreu, e se levantou Abraão de diante do seu morto a procurar um local de sepultamento para enterrar sua esposa Sara, e ele foi e falou aos filhos de Et, os habitantes da terra, dizendo: Eu sou um estranho e peregrino convosco na vossa terra, dá-me possessão de sepultura na vossa terra, para que eu sepulte a minha morta de diante de mim. E os filhos de Et disse a Abraão: Eis que a terra está diante de ti, na escolha de nossos sepulcros sepulta o teu morto, pois nenhum homem deve reter-te de enterrar a tua morta. E Abraão disse-lhes: Se você estiver de acordo com isso, vai e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zochar, pedindo que ele me dê a cova de Macpela, que está no fim do seu campo, e eu vou comprá-lo dele para o que ele deseja para ele. Ora Efron habitava no meio dos filhos de Et, e foram chamados por ele, e ele veio antes de Abraão, e Efron a Abraão: Eis que tudo tu requeres teu servo irá fazer. E Abraão disse: Não, mas vou comprar a caverna e o campo que tens de valor, para que possa ser para a posse de uma sepultura para sempre. E respondeu Efron, e disse: Eis que o campo e a caverna estão diante de ti, dar o que tu desejas. E Abraão disse: Somente em valor total que vou comprá-lo da tua mão, e uma das mãos daqueles que entram no portão da tua cidade, e da mão de tua descendência para sempre. E Efron e todos os seus irmãos, ouvindo isto, e Abraão pesou a Efron 400 siclos de prata nas mãos de Efron, e nas mãos de todos os seus irmãos. E Abraão escreveu essa transação, e ele escreveu e declarou que, com 4 testemunhas. E estes são os nomes das testemunhas: o filho de Amigal Abishna os Eteus, Adishoron filho de Ashunash o Eveu, Abdon filho de Ashiram o Gomerite, Bardil filho de Abudishu o Zidonite. E tomou Abraão a escritura da compra, e colocou nos seus tesouros, e estas são as palavras que Abraão escreveu no livro, a saber: Essa caverna e o campo Abraão comprou de Efron, o Eteu, e a partir de sua semente, e dos que saem de sua cidade, e de sua descendência para sempre, estão a ser uma compra a Abraão e a sua descendência, e para aqueles que sair dos seus lombos, de posse de uma sepultura para sempre, e ele colocou um selo para ele e depois com testemunhas. E o campo e a cova que estava nele e todo o lugar que estava foram confirmados a Abraão e para sua descendência depois dele, dos filhos de Et. Eis que está em frente de Manre, em Hebron, que está na terra de Canaã. E depois disto Abraão enterrou sua esposa Sara lá, e esse lugar e todos os seus limites se tornou a Abraão e sua posteridade, para até a posse de um cemitério. E Abraão sepultou Sara, com pompa, como observado no sepultamento dos reis, e foi sepultada em roupas muito fino e bonito. E em seu esquife foi Shem, seus filhos, Eber e Abimeleque, junto com todos os grandes da terra. Seguiu seu esquife. E os dias de Sara foram 127 anos e ela morreu, e Abraão fez um grande e pesado luto, e que realizavam os ritos de luto por 7 dias. E todos os habitantes da terra confortou Abraão e Isaque, seu filho, por conta de Sara. E quando o dia de seu luto passou por Abraão, despediu de seu filho Isaque. Ele foi para a casa de Shem-Eber, para aprender os caminhos do Senhor e as suas instruções, e Abraão permaneceu ali 3 anos. Naquela época se levantou Abraão, com todos os seus servos, e eles foram e voltaram para casa a Berseba, e Abraão e todos os seus servos ficou em Berseba. É a revolução do rei Abimeleque. Anos dos filisteus. Falecido nesse ano, era 193 anos de idade na sua morte. E Abraão ia com seu povo para a terra dos filisteus, e confortou a família inteira e todos os seus servos, e ele então se virou e foi para casa. E foi após a morte de Abimeleque, que o povo de Gerar Ben-Malish levou seu filho, e ele tinha apenas 12 anos de idade, e fizeram-o deitado no lugar de seu pai. E chamaram o seu nome Abimeleque após o nome de seu pai, pois assim era seu costume fazer em Gerar. Abimeleque reinou em lugar de Abimeleque, seu pai, e ele
se sentou no seu trono. E Ló filho de Arã morreu também naqueles dias, no ano 39º da vida de Isaac, e todos os dias em que Ló viveu foram 140 anos, e morreu. E estes são os filhos de Ló, que lhe nasceram por suas filhas. O nome do primeiro filho era de Moabe, e o nome do segundo Benami. E os 2 filhos de Ló, e tomou para si de esposas da terra de Canaã. E que filhos de Moabe? Et, Maom, Tarso, e Canvil, 4 filhos, são pais para os filhos de Moabe até este dia. E todas as famílias dos filhos de Ló foi morar onde quer que eles devem luz em cima, pois eles frutificaram e aumentaram muito. E eles foram e construíram-se cidades, na terra onde eles moravam, e chamaram os nomes das cidades que eles construíram os seus próprios nomes. Naor, filho de Tera, irmão de Abraão, morreu naqueles dias no 40º ano da vida de Isaac, e todos os dias de Naor foram 172 anos. E ele morreu e foi enterrado em Arã. E quando Abraão ouviu que seu irmão estava morto, infelizmente, ele se entristeceu, e ele chorou durante dias. Seu irmão muitos. E chamou Abraão para Eliezer servo cabeça, para lhe dar ordens a respeito de sua casa. E ele veio e parou diante dele. E Abraão lhe disse: Eis que eu estou velho, eu não sei o dia da minha morte, porque sou avançado em dias. Agora, portanto, levantar, sair e não tomar uma esposa para meu filho deste lugar e deste terra, das filhas dos cananeus, entre os quais vivemos. Mas ir para minha terra e a minha terra natal, e tirar dali uma mulher para meu filho, o Deus Senhor do céu e da terra, que me tirou da casa de meu pai e me trouxe a este lugar, e me disse: A tua semente darei esta terra por herança para sempre. Ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho, para que possas obter uma esposa para meu filho da minha família e da casa de meu pai. E o servo respondeu ao seu senhor Abraão e disse: Eis que eu vá para a terra natal teu e casa de teu pai, e tomar uma esposa para o teu filho de lá. Mas se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, deverei levar teu filho de volta para a terra da tua terra natal? E Abraão lhe disse: Acautelai-vos que não tragas cá meu filho novamente, pois o Senhor diante de quem eu tenho andado, ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho. E Eliezer fez como Abraão ordenou, e Eliezer jurou a Abraão seu senhor sobre este assunto. E Eliezer levantou-se e tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e 10 homens dos servos de seu senhor com ele, e levantaram-se e foi para Arã, a cidade de Abraão e de Naor, a fim de buscar uma esposa para Isaac, filho de Abraão. E enquanto eles foram embora, Abraão enviou para a casa de Sem-Eber, e trouxeram de lá a seu filho Isaque. E Isaque vinha para a casa de seu pai para Beersheba, enquanto Eliezer e seus homens chegaram em Arã, e eles pararam na cidade, o lugar de rega, e ele fez os camelos se ajoelhar pela água, e lá permaneceram. E Eliezer, o servo de Abraão, rezou e disse: Ó Deus de Abraão, meu senhor, te bom dia e até a bondade mostrar o meu mestre, que tu has de nomear este dia uma esposa para o filho do meu mestre de sua família. E o Senhor ouviu a voz de Eliezer, por causa do seu servo Abraão, e ele passou a reunir-se com a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Eliezer apareceu em sua casa. E Eliezer relacionados a eles todas as suas preocupações, e que ele era o servo de Abraão, e eles se alegraram muito com ele. E todos eles louvaram o Senhor que trouxe essa coisa, e eles deram-lhe Rebeca, filha de Betuel, para uma esposa para Isaque. E a moça era de aparência muito formosa, ela era virgem, e Rebeca era de 10 anos na época. E Betuel e Labão e seus filhos fizeram uma festa naquela noite, e Eliezer e seus homens chegaram e comeram e beberam e se alegraram lá naquela noite. E Eliezer levantou-se pela manhã, ele e os homens chamou a toda a família de Betuel, dizendo: Manda-me para que eu volte a meu senhor. E eles se levantaram e mandaram embora Rebeca e seu Débora, a filha de Uz, e deram-lhe ouro e prata, servos e servas, e abençoou. E eles mandaram Eliezer acabar com seus homens, e os servos tomaram Rebeca, e ele partiu e voltou para seu senhor para a terra de Canaã. E Isaque levou Rebeca e ela se tornou sua esposa, e ele a trouxe para dentro da tenda. E Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, seu tio, para uma mulher.